Olá, meus amados e amadas do signo de Leão, para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Leão. Vamos ver o que o universo tem para vocês essa semana. É para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Leão. Se você estiver aqui olhando o signo do amado e amada, essa leitura pode estar espelhada. Lembrando que é uma leitura coletiva, não ressoa com todos. Intuitiva, só apenas um instrumento de Deus nessa obra divina. Vamos ver que o universo, hoje eu trouxe as forças das deusas para nos clarear a mente. Lembrando, meus amados, que essa leitura também é atemporal. Ela pode estar acontecendo, vir a acontecer ou ter acontecido. Como que está aí? Como que vocês estão indo nesse processo de despertar de uma consciência, se tornando a pessoa mais importante da sua vida? Deixe seus comentários. Como que está, se a leitura ressoa com a sua vida, se você está buscando claramente divino feminino, independente de gênero, crescer, despertar. Vamos lá. As montanhas. Nessa semana, pede para vocês se manterem firmes. Por mais situações que vocês estejam passando na sua vida de forma geral, é o recado para manter-se firme, se posicionar. Tem uma clareza aqui, planos, saindo das ilusões. A águia, ela vê, você vê com os olhos de águia, além do que pode estar vendo nessa situação, no cenário. O cenário pintado para vocês é um, vocês com a clareza dentro de um despertar terão a visão de outro. Mas pede aqui para vocês saírem do medo, saírem de repente de um vitimismo, de uma dor, de uma insegurança. Controle seus instintos, assumindo o seu poder, meu amado e minha amada, assumindo o seu poder. Saia do medo, saia das situações de insegurança. Acredite e confie na sua intuição. Ela tudo sabe, tudo vê, gente. A intuição, confie na intuição de vocês. Aqui vocês estão numa jornada, além de ter a carta do otimismo, a estrela, a espiritualidade falando, sejam otimistas, também é o arquétipo da imperatriz, é aquele arquétipo da inteligência, da sabedoria de lidar essa semana. Mantenham-se firmes, se posicionem. É isso que eles falam. Se posicione na sua vida de forma geral. É como se vocês precisassem confiar na sua intuição neste momento e não no que vem de ouvir, que vem dos outros. É um momento de crescimento. Vocês firmarem, mantenham-se firmes para crescer na sua situação de vida de forma geral e principalmente na parte amorosa, que é o canal é para isso. Vocês estão fazendo um balanço. O que vocês querem daqui para frente? Lembre que o que vocês atraem é o que vocês agradecem. Agradeçam todas as situações. Eu sei que vocês têm sede de querer viver. Tenha o discernimento. Balance e discernimento. O que pode ser vocês? E se a gente estiver aqui falando com pessoas que estão separadas do seu algo chama gêmea, é uma semana de balanço. Mas aí eu dou uma olhada maior no canal 2. Vamos ver, para solteiros, solteiras, o que reserva essa semana aos solteiros? A papisa, segunda vez, a carta da intuição, da sabedoria, de saber lidar com as suas emoções, ter a tranquilidade, ter a vitalidade na sua vida, fazendo as transformações e confiando em vocês, primeiramente. Vamos ver o que tem para dizer. 3 de espada. Saiam do sofrimento. Se por algum motivo vocês estão sofrendo por algo ou alguém, 9 de espada. Fala para vocês, meus amados e amadas, esse 9 de espada pode ser que vocês tenham problemas para dormir, referente a uma situação.
mas está falando de relacionamentos, 4 de fogo. Vocês querem ter um relacionamento, mas às vezes o fantasma do passado ronda os seus sofrimentos. 4 de terra, desapega. Eu ia colocar, mas ó, desapega. Desapega desse sofrimento, desapega de que não foi bom no passado uma determinada pessoa ou situação. Confie. Aqui eles falam que vocês passaram por momentos de insegurança muito grande. E pode ser que vocês tendo medos, de repente estão conhecendo uma nova pessoa e fala claramente que vocês trazem no passado e não pode. É uma libertação aqui, se liberte-se do passado. Vá ser feliz, confie na sua intuição. Chegou o momento de você ser feliz. Mas para você ser feliz, mesmo fazendo esse balanço, para o seu crescimento, você tem que dar um salto de fé. O louco, começando uma jornada confiante, meu amado e minha amada, que novos rumos estão acontecendo na sua vida. Que os dissabores das outras relações que vocês tenham tido no passado foi um grande aprendizado. E agora vocês dão um salto de fé e se liberta de círculos viciosos, velhos padrões. Fiquem em paz, fiquem na sua paz, na sua tranquilidade, na sua plenitude, porque aí vocês trazem para perto de você uma pessoa compatível. Ao 9 de ouros, chegou o momento da sua libertação e da sua colheita, meu amado e amada. Olha a carta nossa, o leão, a força. Força, cuide de vocês, corpo, mente e alma em equilíbrio, porque só assim vocês vão atrair uma alma compatível a vocês. Mantenham-se firme no seu propósito de ser feliz. Mantenha-se firme no seu propósito de querer alguém bacana, porque a mudança chega. Ela está chegando, tem mudanças acontecendo, vocês vão sair desse estágio aí de sofrimento com o seu equilíbrio. A roda da fortuna e a temperança para mim são cartas de destino, aonde fala que chegou o seu momento de ser feliz. A única coisa que vocês têm que se libertar é de uma autossabotagem. Vocês possivelmente no passado lidaram com uma pessoa assim que não era tão assim bacana não, né? Só que isso serviu de aprendizado. Vocês se libertando desse tipo de relacionamentos tóxicos, porque eu vejo que vocês estão numa energia da rainha de espada, uma parte mais racionalizada de vocês. É uma parte de não ir tanto com a emoção, sabe? Um pé lá, um pé cá. E aqui ao mesmo tempo pode ser que esteja vindo para vocês alguém do signo de Aquário, Gêmeos e Libra, e alguém muito mais centrado, o diabo. A única coisa que está atrapalhando aí o seu encontro com uma nova pessoa é realmente para virar a página dos círculos viciosos, cuidar do seu coração e abrir o seu coração para ser feliz, porque vocês passaram por altos e baixos, mas foi necessário. E é como se falasse assim neste momento: olha, vocês têm tudo para virar o jogo da sua vida, vocês têm tudo para se libertar desse momento de estagnação, aonde as coisas começam a andar, porque você passou no passado por um momento de sacrifício, mas isso é totalmente guiado pela espiritualidade. Vocês estão sendo curados de um amor mal resolvido, aonde causou muito sofrimento ou paixões mal resolvidas. Aqui de novo o arquétipo da imperatriz e a estrela, ou seja, o momento de cura, momento de curar essa insatisfação. Essa virada de chaves é fundamental. Sair de uma tristeza, entender que é o momento de cruzar o limiar com equilíbrio e sabedoria, para celebrar, aqui é o 3 de copas, celebrar um encontro de um novo amor. Hoje estou falando muito de vocês, né? A libertação chegou. Agora eu vou buscar um pouquinho saber como que pode ser essa pessoa. Por favor, universo,
Meus amados já sabem o que eles têm que fazer para virar a chave. Agora, como que pode ser esse novo amor na vida deles ou delas? Vamos ver. Sabe, os dissabores passando? Cavaleiro de Paus, uma mudança acontece rápido na sua vida quando você virar essa chave, trabalhar o seu amor próprio, porque o primeiro amor sempre é e sempre será o nosso. Então, com o preenchimento do seu amor próprio, você vai trazer para você, com muita paciência, um relacionamento que vai criar raízes, um relacionamento que está destinado, o carro. Esse movimento acontece com a sua virada de chave. Vocês só precisam sair desse sofrimento, desse desânimo. E aqui, olha que lindo. Aonde o As de Paus fala: ative o arquétipo da rainha, do rei de Paus, que são extremamente espiritualizados, mas aqui, ó, esse rei e essa rainha não tem para ninguém, porque são pessoas autoconfiantes, as pessoas que cuidam da sua beleza, vocês se libertando de conflitos e comparações, principalmente de se no passado vocês não foram escolhidos, e isso pode ter deixado vocês traumatizados. Chegou a hora do seu equilíbrio e da sua justiça. Alguém que vir para a sua vida é alguém que vai estar aberto para vivenciar algo com vocês. Vão para águas mais calmas, vão se libertando. Eu vejo vocês sendo felizes. Só que tem uma prisão aí, que eles estão falando claramente que você tem que virar a chave. E é relacionado de repente a um casamento que vocês tiveram, que nutriram família. E agora é o momento de saber que chegou o seu momento de recomeçar. Já chegou o momento aí, ó, de 9 de copas, de uma satisfação pessoal muito interior. Hoje foi uma mensagem muito interior, você rompendo e virando as chaves e se libertando para encontro do novo amor, que é uma alma gêmea, rei de paus e rainha de paus, destinado na sua vida, meu amado e amada, alguém que vai ser a satisfação pessoal. Então pode ser que o que emperra essa relação desse ser divino aí entrar na sua vida, essa ser divina, é o fato de vocês ficarem presos demais ao passado. Uma sofrência. Levanta a cabeça e mostra que você é uma leoa, mostre que você é um leão, tá certo? 3 de ouros, aqui vocês podem conhecer essa pessoa por intermédio de trabalho, seja de vocês ou deles. É uma jornada que vai começar do zero, mas é uma jornada que vai começar, eu ouvi, pacífica, uma coisa gostosa, uma leveza, uma conquista tranquila, algo que vocês vão ser trabalhados. Por que eu tô rindo? E não vai ser ilusório, vai ser concreto. Porque o imperador saltou. É um imperador para uma imperatriz. Ou seja, tá faltando isso para vocês chegarem, encontrarem esse imperador, que provavelmente é um reencontro de outras vidas. A chave está em você, meu amado e minha amada. Peguem essas informações, trabalhem essas informações, a reforma íntima de vocês, mudando essa reforma, mudando esse apego do passado. Que lindo, vocês vão ser felizes. Casamento é uma pessoa que está destinada a ter, lógico que uma leitura coletiva não vai ressoar com todos. Se liberte de alguma traição que você tenha sofrido no passado, porque os caminhos estão abertos. Essa é a chave que vocês têm que virar. E virem por vocês, porque vocês são merecedores de ser amados. Amar e ser amados. Então não tenham dúvida disso. Lembrando, essa leitura é fundamental para vocês. Vamos lá. As deusas estão com tudo, hein? Sua vida amorosa passa por um momento de finanças. E o medo, né? Dessa pessoa. Vocês têm algum momento, medo, alguma questão relacionada a ser inferior. Ninguém é inferior a ninguém. Todo mundo é igual, independente de poder hierárquico, tá
certo? É hora de retornar, liberte-se. É hora de retornar ao controle da sua vida. Aqui eu entreguei a chave da sua mudança, meu amado, minha amada. Mude por vocês. Agora vamos lá. Vamos ver aquele amado e amada. E signos fortes: Aquário, Gêmeos e Libra, Áries, Leão e Sagitário, tá bom? Todos os signos caíram na mesa, mas esses são os mais fortes. Agora, amor do passado. Como que está essa situação de triângulo entre vocês? O que se passa, como diz a minha cigana? Gente, a Imperatriz. Divina Feminina. Se você tá aqui, independente de gênero, olhando tanto para solteiro como para o amor do passado, tá abertíssimo o seu caminho, meu amado, minha amada. Vamos ver o que as energias vão falar sobre vocês. Agora eu vou deixar saltar. Conflito ou hostilidade. Então, Divina Feminina, se por acaso vem um medo, uma insegurança, e essa hostilidade pode estar vindo de vocês ou de Divino Masculino com a contraparte? Influência dos passados, uma codependência emocional, vocês não estão conseguindo se libertar. Então pode ser muito mais o Divino Masculino com a contraparte em ter uma codependência entre eles e elas, e isso está afetando o retorno do amado e amada. Abram as portas do seu coração, se for você, Divino Feminino, para essa energia linda. Abrindo a conexão com o seu coração, seu cardíaco, com a sua luz. Faça essa transformação por vocês, meu amado e minha amada. Liberte-se, sabe? Liberte-se daquilo que te aprisiona. O retorno do Divino Masculino não põe uma data. Deixa acontecer no tempo divino. Enquanto isso, vão fluindo naturalmente. A Lua fala de emoções, sentimentos. A Divina Feminina, eu vejo que estará passando para essa semana, por um momento de libertação real. E vem uma justiça. Ok, quanto mais a Divina Feminina estiver equilibrado, mais o seu par romântico, sem aquela coisa de romantizar, mais o Divino Masculino sente, porque são espelhos, uma mensagem. Pode ser que chegue uma mensagem para vocês, uma mensagem justa, mensageira de água e mensageira de fogo. Vem chegando uma mensagem para vocês, meus amados do Divino Masculino, sim. É lógico que não é para todos, é uma leitura coletiva. E aqui, interessantemente, olha, o Rei de Fogo. Sua alma, sua chama gêmea. Olha o cardíaco. Essa pessoa pode nem te mandar mensagem. Por orgulho, por ego, vaidade, por um processo egocêntrico dele ou dela. Mas com certeza, essa pessoa tem sentimento. É como se o sentimento, o Divino Masculino aqui vai ter uma clareza e sabe que está nas suas mãos fazer a diferença, sabe que está na mão dele ou dela se entregar ao amor. Então pode ser que chegue uma mensagem assim, de saudade, não desdém, deixe ele ou ela sentir saudade. Se mantenham neutros, sim, se mantenham neutros, não deixe que a mágoa ou algum conflito intervenha contra a lei do amor. O amor de almas é aquele amor que a gente fala que existe amor verdadeiro e compaixão. Eu vou dar continuidade no canal 2, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. A minha agenda de junho está aberta.